Presidente, muito obrigado. Secretária Júlia, de Minas Gerais, diretamente do Rio de Janeiro, bom dia. Meus pontos vão ser 3. Volta às aulas, teor ideológico do PET e apostilas em brancos para demonstrar a carga horária. Bem, a senhora, como secretária de Educação de Minas Gerais, entende que debaixo de você não tem só as escolas públicas, mas toda a política de educação do Estado como um todo. Sendo assim, a gente vê várias escolas sendo fechadas, profissionais perdendo empregos, escolas passando perrengue com avará caçados, e a gente não vê uma postura mais robusta da educação de Minas Gerais com relação a tudo isso. Então, a pergunta fica, quando que vocês vão realmente priorizar mais as voltas às aulas, uma vez que há vários riscos sociais, de desenvolvimento educacional, riscos até mesmo quanto aos locais que essas crianças frequentam, como que elas estão sendo cuidadas por pessoas que não têm como ficar com elas, e por aí vai. Então, aqui fica uma súplica para que a secretária defenda a educação e realmente dê prioridade a ela, principalmente tratando diretamente com o governo como um todo, para trazer a escola para a zona amarela, pelo menos, ou no mínimo, a gente gostaria até na zona vermelha, né? Que seja a primeira que fosse aberta. Sobre a questão da ideologias nos PETs, a gente viu muito o governo comemorando, colegas meus comemorando, filiados do Novo comemorando, que entraria outros autores que não sejam só os socialistas e comunistas que a secretaria tanto gosta de enaltecer. E com isso a gente ficou aguardando para ver que tipo de conteúdo viria, e a gente viu como que trata de extremamente técnico quando se trata de alguns autores, poucos autores liberais, por exemplo. Porém, quando se trata dos autores socialistas e comunistas, se trata de uma maneira toda romantizada, enaltecendo eles e até deixando a entender que o socialismo não deu certo, porque não foi implementado da melhor maneira possível. E, por final, das apostilas em branco, que no memorando circular número 14 de 2020, Secretaria de Educação SPP, foi enviado às escolas orientando para que os alunos entregassem as apostilas de ensino remoto, totalmente em branco, que isso iria contar como carga horária cumprida. Eu acho um absurdo isso, não dá para entender como que a educação corrobora com incentivos para que alunos não se empenhem, para que alunos não façam o mínimo, já que estão em casa, longe da escola, para poder mostrar que estão estudando e que praticando atividades. Bem como o recado que se dá aos educadores, aos professores de verdade, aqueles que querem realmente ensinar, que se esforçam em atender os alunos, e de repente ver que entregar em branco está tudo ok. Isso é um recado muito ruim para eles também. Então, queria saber a visão de vocês e saber se estão realmente comprometidos com a educação. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Bartô. No que diz respeito ao primeiro questionamento, a priorização da volta às aulas, né? Tem sido extremamente importante esse ponto, deputado. No momento em que nós anunciamos a retomada, estava tudo bastante organizado, né? Como eu disse no início da minha apresentação, realizamos as transferências financeiras para garantir essa operação nas escolas, muitas das escolas já iniciando as adaptações necessárias, fazendo as aquisições necessárias, a preocupação minuciosa também na realização desse checklist, deputado, que viabilizasse, que desse a segurança, né, de viabilização do que precisa, né, cada uma das escolas estaduais para funcionar, e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade para esse diretor que, percebendo, se algum ponto específico do checklist não houvesse condições, né, a secretaria precisaria entrar com uma complementação, né, e esse procedimento todo muito bem já desenhado e organizado para caminhar bem. Eu disse também que é motivo de grande preocupação. Bom, e aí veio uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
decidindo pela não autorização da retomada das atividades presenciais, mesmo sendo ela escalonada, facultativa às famílias, estando vinculada à onda verde do Minas Consciente, né, tendo esse destaque, a anuência, a consonância, né, dessa abertura com cada um dos municípios, mas a gente sabe que decisão judicial não se discute, o que se faz é buscar argumentação para que ela seja revista. E o Estado, o senhor está dizendo, em relação a essa priorização da volta às aulas, o Estado entrou com o processo no Supremo para tentar conseguir a autorização, né? E mesmo assim não foi possível. Nós temos tido o grande apoio da Advocacia Geral do Estado na busca por essa solução, entendendo a preocupação de cada um dos cidadãos e buscando justificar nesses processos, deputado, que a Secretaria tem sim condições de iniciar, assim como foram iniciadas as aulas em outros estados, né? Compartilhei aqui também com vocês a situação dos estados que já estão com as aulas presenciais retomadas, com esse processo todo progressivo também de atenção, e esses estados todos, Amazonas, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Piauí, na situação, inclusive, epidemiológica, esses números são anteriores a essa última semana, por isso que é importante a gente também atentar a isso, a essas últimas 2 semanas, mas em relação à situação epidemiológica, todos esses estados com números ainda assim, mais críticos que Minas Gerais, né, em relação à quantidade de 1.000 habitantes de Covid, de infecção em relação a 100 mil habitantes. É uma preocupação muito grande, eu dizia também, dessa situação relacionada ao Enem, que se aproxima, né? A gente vem tendo esse esforço alternativo no que se refere a estratégias para amparar e para a preparação do Enem, mas decisão judicial a gente precisa, né, respeitar, seguir lutando na esfera jurídica e judicial para tentar argumentar, né, mostrar os motivos que nos dão segurança para caminhar. Em relação à situação da ideologia nos PETs, um grande esforço nosso tem sido, deputado, um grande esforço de buscar esse equilíbrio. A gente entende que o acesso a diferentes formas de pensar é o que faz um cidadão ser cidadão. Eu acho que a gente pode dizer, mais uma vez, que essa busca pelo equilíbrio é uma busca que não é fácil, né? Mas a gente vem recebendo, sim, elogios de pessoas que são, né, que têm maior vinculação à ideologia liberal, elogios de uma percepção de que isso nunca foi feito, nunca foi trabalhado no Brasil, né? Então, mais uma vez, o que eu acho importante de se destacar é a variação, né? Tem sido essa nossa luta, a gente tem conseguido contar com a participação de professores da nossa rede, que vem buscando contribuir com esse material, de ideologia liberal, né? Professores da rede de ideologia liberal, que estão conseguindo compor, e a nossa alegria de conseguir refletir um maior dinamismo nesse conteúdo, sempre com esse cuidado de dar todas as condições, né, prover o máximo possível de acesso a diferentes formas de pensar para que o cidadão possa fazer suas escolhas. Sobre a situação da entrega dos PETs em branco, deputado, eu realmente também não fiquei satisfeita com a orientação que saiu, pedi um ajuste nessa orientação, salvo engano, ela já saiu ou está em vias de sair. Aquele ponto específico era um ponto de dúvida da nossa rede, que precisava ser tratado, precisava ser respondido, mas que precisava ser inserido num contexto de que aquilo ali é algo que pode ser admitido num caso de extrema exceção,
né? A gente precisa compreender que, em alguns casos, alunos estão em situações em que não há acesso ao Se Liga na Educação, ou que não teve acesso à plataforma digital, que não teve acesso à interação com professores e que, nesse caso, vive numa família de pais analfabetos. Então, eu não posso, deputado, prejudicar a progressão desse aluno, a contabilização da carga horária desse aluno que vive nessa situação, que repito, é uma situação excepcional na rede, não posso prejudicá-lo, né, pelo fato de não ter acesso aos meios tecnológicos para conseguir fazer sua progressão. Imagino que a presidente Beatriz concorde comigo, que o deputado Bartô e, enfim, todas as pessoas que aqui destacaram a situação do desafio do acesso às ferramentas tecnológicas, né? O próprio professor Cleiton, enfim, a deputada Ana Paula Siqueira. Então, mas eu concordo com o senhor, eu concordo que a orientação deveria ter sido mais bem escrita. Estamos corrigindo isso, já corrigimos, e é muito importante garantir uma boa comunicação nesse processo, né? Nossa rede é muito grande. Então, o que é exceção precisa ser tratado como exceção, inclusive uma orientação em relação a essa questão em branco é que as escolas colham toda a justificativa para essa entrega da apostila em branco e que não se admita, né, a entrega de uma apostila em branco num caso em que houve, sim, o amparo de professores, houve o tratamento desse aluno da forma que a gente deseja fazer, né? E se houvesse condição de fazer, deveria sim ter sido feito. Mas esse é um ponto que a gente já teve a atitude de corrigir, deputado. Muito obrigada pelas suas perguntas. Obrigada, secretário. Passo às considerações. Deputado Bartô. Obrigado pelas respostas, secretária. Me assusta até falar que você não concorda com o memorando que, sob sua responsabilidade mesmo, sai. É um memorando que vai contra, realmente, a questão de a gente precisa de pessoas mais estudadas. Os casos extremos, a gente sabe o que acontece, e esses casos extremos têm que ser cuidados pela sua própria equipe, de saber lidar com eles. Não é simplesmente o aluno está numa situação muito frágil, então ele não precisa estudar para passar de ano, porque é isso que fica o recado, quando ele pode entregar em branco. Com relação à ideologia de PETs, realmente a gente vê que houve um avanço, e esse avanço, muitas vezes, né, como você está demonstrando aí, uma luta, um empenho muito grande, uma dificuldade, e o pessoal que é mais ingênuo pode, sim, achar isso ótimo, elogiar, mas a gente sabe que a gestão da Secretaria de Educação cabe a você. Se sua equipe não está alinhada ideologicamente, se sua equipe não está fazendo o papel que deveria fazer, porque tem até mesmo a assessora-chefe de Subsecretaria de Desenvolvimento e Educação Básica fazendo aí campanha para o pessoal, que a gente viu abertamente nesses últimos dias. Então, se ela não está alinhada com você, não é uma equipe que está pronta para poder fazer isso, que troque a equipe toda. Não venha falar da dificuldade que isso está de implementar, porque cabe apenas você determinar que seja implementado. Então, isso é complicado, deixa a gente chateado. Com relação à volta às aulas, eu vi a senhora explicando a questão operacional de como as escolas públicas iriam voltar e que sindicatos fizeram pressões e, por isso, a Justiça determinou que não se abriria as aulas. Mas cabe a mim te lembrar que você é uma autoridade, você não faz apenas questões operacionais numa escola pública. Educação é muito mais além do que escola pública. Educação é uma política de governo. Educação é estar articulando, inclusive com o judiciário, para poder achar o meio termo aí de como trazer a prioridade. Pois é um absurdo a gente ver nossos filhos fora da escola durante um ano praticamente e sem perspectiva de volta. Foi um absurdo ver você falando que as aulas iriam voltar dia 9 de novembro, sem nenhum diálogo com a classe. Para mim, estava claro, inclusive truquei, falei, impossível que volte. Tem que ser feito diálogo, tem que ser feito políticas, tem que se comportar realmente como uma secretária de educação e lutar pela educação. Enfim, mais uma vez, eu saio daqui insatisfeito com o trabalho que a senhora presta por Minas Gerais. Para mim é um verdadeiro desserviço e a educação está jogada em nosso Estado. Obrigado.